Olá, meus amores. Boa tarde, bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje. Esqueci de colocar o tema aqui. Bom, vocês sabem, né? Tema: traições e relações triangulares. Boa tarde a todos. Oi, Mariane, minha xará, tudo bem? Olá, Amanda. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai falar de traições e relações triangulares na visão sistêmica das constelações familiares, ok? Então, vou dar um tempinho para todo mundo entrar. Tem bastante coisa legal por aqui hoje. E como eu avisei nos meus stories, a partir de agora, gente, as minhas lives vão ser salvas por apenas 24 horas. Olá, Amanda, boa tarde. Então, por favor, quem puder assistir ao vivo, assista. Porque, e quem não puder, vai ter só 24 horas para assistir, combinado? A partir de agora também, além dessas 24 horas, as lives vão ser um pouco mais profundas que isso, porque depois elas vão ser disponibilizadas num outro canal, numa comunidade, que eu vou avisar vocês como é que vai funcionar tudo isso. Mas vai ser muito legal, porque assim, eu acho que a gente equilibra muito as nossas relações aqui, né? Como eu sempre falo para vocês, o dar e o receber na nossa vida precisa sempre estar equilibrado. Então, faz um tempo já que eu disponibilizo essas lives gratuitas, mas a partir de agora eu também quero um comprometimento de vocês que assistam ao vivo, porque é extremamente importante, porque aqui é onde eu consigo responder as dúvidas de vocês, ver a interação de vocês. Então, eu também vou disponibilizar por apenas 24 horas. Combinado? Essa já vai ser uma. E depois eu vou começar a retirar as lives do meu Instagram. Vou deixar apenas algumas para que vocês consigam, então, dar o tempo de assistir as que vocês não assistiram. Certo? Então, para quem está entrando agora, a live vai ser sobre traições e relações triangulares. Combinado? Bom, não vou aceitar ninguém para participar, tá? A live vai ser somente eu e vocês aqui para responder as perguntas. Então, quem tem perguntas sobre esse tipo de dinâmica nas relações, façam se puder, gente. Coloca aqui no pontinho de interrogação que tem, que eu vou respondendo depois vocês no final da live, conforme vocês forem mandando. É melhor quando vocês mandam ali no pontinho de interrogação, porque assim eu não perco nada. Porque às vezes vocês escrevem e aí eu não consigo voltar, tá bom? Então, conforme for tendo dúvidas sobre o assunto, manda no pontinho que eu vou responder depois vocês no final da live. Certo? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar desse tema, tenho um recado super importante para dar para vocês. Sábado agora, 12 de junho, das 9 ao meio-dia, eu vou dar aula para as minhas alunas da mentoria. Só que como é um dia super especial, Dia dos Namorados, eu montei uma aula super sensacional sobre esse tema e eu vou disponibilizar para as pessoas de fora, quem não é inscrita na minha mentoria, para poder assistir essa aula. O valor para assistir é R$ 197, são 3 horas de conteúdos, onde eu vou falar bastante sobre relacionamentos afetivos. Isso serve para quem está solteiro, para quem está casado, para quem está indisponível, quem acha que assim, não, o amor não é para mim. Vai ter conteúdos para todo esse tipo de pessoa, de todas as dinâmicas que afetam os relacionamentos afetivos. A gente também vai fazer trocas de perguntas e respostas, então eu estou ali disponível para responder todas vocês, além das minhas alunas e quem entrar de fora. E também a gente no final da aula vai fazer uma constelação sobre o campo afetivo. Detalhe, toda vez que a gente assiste uma constelação de alguém, também é uma autoconstelação, tá, gente? Por quê? Quando a gente assiste a constelação de alguma pessoa, que a gente participa como um representante, ou a gente começa a ver as dinâmicas do campo, muitas vezes é maravilhoso isso, gente. O grupo forma um campo fenomenológico, onde a maioria das pessoas, elas começam a se identificar com as dinâmicas das outras, e muitas vezes quando a gente assiste uma constelação de alguém, a gente
cai muita ficha e também é como se fosse uma autoconstelação. Então, por experiência própria, muitas constelações que eu já assisti e que eu já participei como representantes mudaram muito a minha forma de enxergar a vida, as minhas relações, as minhas dinâmicas também. Afinal de contas, nós estamos sempre a serviço da vida das outras pessoas, o tempo todo. Então, quando a gente abre uma constelação de alguém, ou quando a gente assiste uma constelação de alguém, a constelação da pessoa também está se colocando à disposição e a serviço da nossa vida. Então é muito lindo os movimentos que acontecem quando a gente assiste e a gente sente aquele campo, uma transformação interna também acontece com a gente. Então vai ser muito rico sábado e quem tiver interesse me manda mensagem por direct, eu vou postar ao longo da semana aqui, não percam essa oportunidade porque eu não faço isso, tá? As minhas alunas é um grupo fechado, é que apenas esse sábado, como vai cair num dia super especial, eu tô abrindo para as pessoas de fora para poder participar também. Tá bom? Então vamos lá. Traições e dinâmicas de triangulações no meio, nas relações afetivas. Ai, calma aí, galerinha. E as minhas alunas, quem quiser participar, quem quiser convidar pessoas, amigas, familiares, podem convidar. Juliana, vou começar agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Então vamos entender primeiro. Antes da gente começar a falar desse tema tão profundo, eu quero primeiro que vocês se dispam de todo tipo de julgamento e de crítica em relação a esse tipo de dinâmica na vida. Porque eu sei que muitos de vocês já viram, já presenciaram, talvez traíram, foram traídas e ficaram com raiva do que viram. Então, antes da gente começar a falar desse tema, por favor, vamos deixar de lado todas as nossas críticas, julgamentos, questionamentos que existe na nossa consciência em relação a esse tipo de assunto, porque ele é muito profundo na dinâmica das traições, na dinâmica das constelações familiares. Então, eu preciso que vocês, antes de tudo, saiam do julgamento, para que vocês consigam adentrar um campo muito mais amplo daquilo que a gente consegue entender e compreender com a nossa consciência. Então, em todo o sistema, todos os sistemas familiares, todos nós precisamos de pertencimento. O nosso maior medo sempre é não pertencer a algo, ser excluído, ser rejeitado. Por isso que muitos de nós sentimos medo dessa rejeição e desse abandono. Isso é natural, isso já está no ser humano em si. Por quê? Porque a gente nasce num sistema e tudo que acontece ali a gente tem medo de não pertencer àquele sistema. Então, portanto, quando a gente tem um lugar nesse sistema, a gente vai, a nível inconsciente, repetir dinâmicas daquele sistema, porque quando a gente não repete, a gente sente culpa, ok? Muitas vezes, as dinâmicas que acontecem no nosso campo, no nosso sistema familiar, podem ser dinâmicas benéficas ou não, ok? Só que, por falta de consciência, por um impulso ali do nosso inconsciente, para pertencer ao sistema, a gente repete as dinâmicas da nossa família. E muito mais quando repetimos é porque julgamos e criticamos algo. Aí sim a gente fica emaranhado e a gente fica preso a algo que precisa sim ser repetido na nossa vida até que a gente tome consciência e saia desse julgamento. Então, via de regra, quando a gente fala de amantes no nosso sistema familiar, as amantes têm um lugar. E eu sei que para muitos de vocês é muito difícil conseguir compreender isso. Mas é para isso que eu tô aqui, para vocês compreenderem fora do julgamento, fora das críticas, num campo muito mais amplo. Então, as amantes, elas têm um lugar no nosso sistema familiar e elas estão a serviço do nosso sistema familiar. Aí que a coisa pega, né? Então, a amante, eu vou explicar por que elas estão a serviço do nosso sistema. Quando a gente olha uma dinâmica de traição, geralmente a gente julga muito quem traiu e a gente ainda fala assim, como que alguém pode ser amante de alguém, né? Ou seja, também estamos julgando.
E aí a gente recrimina essas pessoas. Mas existe algo que está por trás de que a nossa consciência não consegue compreender. E é para isso que serve a constelação, para trazer essa consciência que a gente não tem quando a gente julga algo. Então, quando um casal deles se envolve com a amante, começa uma relação triangular, certo? Seja a pessoa que foi traída, ela também está numa triangulação, a pessoa que traiu se colocou numa triangulação e a amante que entrou numa triangulação. Então, essas três pessoas estão em dinâmicas de triangulações, todas as três a serviço de algo, cada um com o seu sistema, no qual elas precisam entrar nisso para tomar consciência de algo que está além da compreensão. Eu sei que é meio louco, mas vamos lá. Então, essa triangulação, onde que ela começa a triangulação? Primeiro de tudo, nascemos de um pai e uma mãe. A nossa primeira triangulação na vida começa com esse casal. Como? Se na infância, na adolescência, seja qual idade for, você julgou a relação dos seus pais, o que você fez? Você se igualou a eles, do mesmo tamanho. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa ficar no nosso lugar de filhos, com os nossos pais, não é só para a nossa vida fluir, é para que a gente saia dessa igualdade de tamanho, até porque a gente não tem o mesmo tamanho que os nossos pais e nunca teremos. Mas quando a gente julga o comportamento deles, se a gente julga a relação deles, se a gente julga o que eles fizeram, a gente vai se igualar. E quem sofre as consequências somos nós. Então, a partir do momento em que a gente julgou isso, a gente se tornou do mesmo tamanho que os nossos pais. Ou seja, como eu sempre falo, ficamos arrogantes ali. E a gente só consegue receber o carinho, o afeto, a energia que vem dos nossos pais quando a gente se coloca pequeno diante deles. Porque se a gente está do mesmo tamanho, a gente para de receber. Quem recebe é pequeno, filhos recebem, pais doam. Se a gente se iguala do mesmo tamanho dos nossos pais, automaticamente a gente parou de receber. E muitas vezes a gente faz isso na nossa infância. Então, às vezes, muitas vezes, nós entramos numa triangulação na nossa infância. Por quê? Porque se os nossos pais não estão conectados como um casal, existem mágoas, sentimentos, ressentimentos que aconteceram entre eles, a criança sente isso. E automaticamente por sentir isso, ela vai querer, por amor aos pais, apaziguar a situação desse casal. Então, a criança, ela entra no meio, então entramos na triangulação com os nossos pais ali na infância, por quê? Porque se a gente vê que tem alguma coisa errada, e não é que a gente vê consciente, gente, o nosso inconsciente capta isso. Quando a gente capta isso, a gente vai querer entrar no meio da relação dos nossos pais para consertar a relação deles. E é aí que quando a gente vai crescendo, se desenvolvendo, quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente arrasta essa triangulação que começou com os nossos pais para as nossas relações afetivas. E é aí que a gente vive relações triangulares. Como eu falei para vocês, sejam a pessoa traída, a pessoa que traiu ou a amante. Então é como se a gente, fosse, quando a gente entra na relação dos nossos pais, é como se a gente fosse um agente triangulador dos nossos pais. Então você está no lugar errado e aí você vai levar isso para o campo afetivo na sua vida. Então agora a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui me assistindo agora, neste exato momento. Vocês já passaram por relações triangulares? Conseguem perceber se em algum momento da vida de vocês criticaram ou julgaram os comportamentos do pai de vocês, da mãe de vocês, da relação dos pais de vocês? Para um pouquinho e pensa. O quanto às vezes a gente, pode ser que seu pai e sua mãe nunca tenha se separado, nunca tenha visto,
traições, mas o quanto a gente às vezes julga algo do tipo, nossa, como a minha mãe sofre com meu pai, nossa, como meu pai merecia uma mulher melhor também. E quando a gente fala isso, ai, como a minha mãe merecia um cara melhor, meu pai é muito grosso com ela, e a gente toma as dores da nossa mãe, seja ao contrário também, a gente pode tomar as dores do nosso pai também. Quando a gente faz isso, automaticamente a gente está se igualando, porque a gente está numa postura maior de arrogância, de crítica, de julgar o que acontece entre eles. E isso não é da nossa conta, nem um pouco. É da conta dos nossos pais. Aí ontem eu fiz até um post, né? Quando a mãe tem uma relação abusiva, minha mãe vive um relacionamento abusivo, não me ouve, não sei como ajudar. Esses dias eu vi uma pessoa falando sobre isso, por isso que eu resolvi postar. Gente, por mais que seja difícil o que os nossos pais passam em relacionamentos afetivos, não está ao nosso alcance, resolver o problema deles. Eles dão conta, afinal de contas, a gente, por mais que esteja num sistema familiar, cada um tem o seu processo evolutivo individual. Então, se a gente se passa por relacionamentos abusivos, se a gente passa por relações triangulares, é da nossa conta resolver o que está no nosso tamanho, né? E a gente não tem como salvar os nossos pais, pelo contrário, se a gente sempre tenta salvar, quem se afunda somos nós, porque o caminho de solução é sempre olhar para os nossos atos e fazer algo de bom, com aquilo que já aconteceu no nosso sistema familiar. E quando a mãe incentiva a criança a sentir raiva do pai junto com ela, depois de uma traição, é isso que acaba com a vida das pessoas. Essa mãe não tem consciência do quão mal ela está fazendo para essa filha ou filho. Por isso que eu falo, gente, não é só botar filho no mundo. Se enquanto a gente não resolve as nossas questões, a gente não evolui, a gente transfere isso para os nossos filhos. O filho não tem nada a ver com o paranauê que acontece entre o pai e a mãe. Nada a ver. Quando a mãe transfere para o filho a raiva que ela sente do pai, ela está fazendo muito mal para essa criança. Muito mais mal. Muito mais. E muitas vezes, uma mãe que transfere para esse filho a raiva que ela sente, faz o filho também sentir essa raiva, esse filho vai colher sérias consequências na vida adulta. Como? Problemas de relacionamentos afetivos e pode ir para o mundo das drogas também. Né? Então, autodestruição. A criança não deixa de amar os pais, ela se autodestrói. Então, quando a mãe fala muito mal do pai para o filho, porque foi traída, ela está fazendo esse filho se autodestruir. Porque o filho não vai deixar de amar o pai, de forma alguma. Ele vai desenvolver alguma forma de se autodestruir porque ele não pode tomar o próprio pai. Aconteceu isso comigo e agora estou buscando tantas tretas de lá da infância. Exato. O quanto a gente para de amar a gente porque a gente não pode amar o nosso pai ou a nossa mãe. Então a gente vai parar de amar a nós mesmos, a gente vai começar um processo de autodestruição, a gente vai entrar em relacionamentos abusivos, a gente vai entrar em dinâmicas de traições, a gente vai entrar em dinâmicas triangulares, a gente vai desenvolver vícios para tapar um buraco que é preenchido por pai e por mãe, mas que teve um movimento interrompido que a mãe não deixou, por exemplo. Então entendem? Como isso é profundo? Quando a gente transfere algo para alguém que não tem nada a ver. Então, primeira tríade da nossa vida, pai, mãe, filho. Então, triangulou ali quando o filho se colocou no mesmo tamanho que os pais. E se você está do mesmo tamanho, então é como se você considerasse igual aos seus pais. Se você é igual aos seus pais, e os seus pais, né, tiveram dinâmicas ali de traições na relação deles, automaticamente você vai buscar algo semelhante na sua vida a nível inconsciente. Então, muitas vezes a gente julga o nosso pai, poxa,
como meu pai fez isso com a minha mãe, como meu pai pôde trair minha mãe. Você um dia pode se tornar a pessoa que traiu. Porque somente calçando o mesmo sapato que seu pai é que você vai sentir na pele o que ele sentiu. Julgou, emaranhou. Criticou, emaranhou. Por isso que a gente tem que entender o que existe por trás dessa dinâmica. Se o pai ou a mãe entraram em triangulações ou você, é porque todas essas pessoas estão triangulares com os pais dele. Então é um movimento que começa repetitivo no nosso sistema. Criança entrou no meio dos pais, ela vai ser um adulto que vai entrar em relações triangulares. Essa relação não vai ser saudável. Esse filho, depois desse casal, vai ver isso, vai julgar, vai entrar no meio da relação e vai repetir isso com os filhos. E assim vai indo, né? Movimentos repetitivos por boa consciência, porque lá no começo da live eu estava falando que o nosso maior medo é não pertencer. Então, às vezes, a gente tem medo de não pertencer, então a gente repete o mesmo padrão da nossa família. Então, vamos pensar um pouquinho. Antigamente era muito comum os homens, né, terem muitas mulheres. E aí, o que acontece? Se um menino nasce numa família com esse padrão do masculino, automaticamente ele aprende que isso é o certo. E que ele precisa repetir porque somente assim ele vai sentir pertencimento a essa família. Então ele repete. E às vezes ele não sabe o porquê. Então, quando vocês veem a relação do pai e da mãe de vocês uma traição e tomam partido disso, vocês se igualam, se triangulam e correm sérios riscos de viver isso na vida afetiva de vocês também. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes a nossa triangulação começa na infância. Então, semana passada eu fiz uma constelação de uma moça que trouxe essa questão de indisponibilidade afetiva, de sempre viver relações em que o parceiro não está disponível para a relação. Ele sempre olha para fora, sempre olha para fora. O que acontece ali? O quanto essa pessoa que mostrou no campo dela estava emaranhada há anos da vida dela com os pais. E o que acontece para a gente se emaranhar com os nossos pais? A menina, geralmente, ela pode, né, vir a buscar esse pai nas relações. Eu falo muito de vocês, né, da filhinha do papai, que é uma das dinâmicas. E a filhinha do papai, se ela julgou o pai, ou se ela teve um amor imenso pelo pai, avassalador, assim, meu pai é tudo na minha vida, ela pode sim buscar no parceiro esse pai. E a gente começa a cobrar o parceiro aquilo que ele não pode nos dar. Nessa cobrança também acaba desequilibrando essa relação, que pode também sofrer consequências de triangulações. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sempre corrigir a nossa postura como filhos. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar do mesmo tamanho que o nosso pai ou que a nossa mãe. Porque assim acontece um desequilíbrio na nossa primeira esfera da nossa vida. Nesse desequilíbrio, a gente vai desequilibrado na nossa vida também. E aí a gente sofre essas consequências e a gente não toma consciência do que é. E aí essas dinâmicas, elas se repetem. Então, uma coisa é, né? Vai ser repetido até que você tome consciência de qual é o problema. Então, o primeiro passo é, se pergunta, alguma vez na vida, então me responda aqui, alguma vez na vida você criticou ou julgou a relação do pai e da mãe de vocês? Muito difícil quem falar que não, hein? Muito difícil. E eu já fiz isso, né? Quem nunca? Quem nunca? Alguma vez de vocês já se igualaram aos pais de vocês, ao pai ou à mãe? O quanto eu, Mariane, batia, sabe aquela expressão, né? Eu bato de frente com o meu pai ou com a minha mãe. O que é esse bater de frente? Só bate de frente quem tem o mesmo tamanho.
Então, quando a gente bate de frente, é que estamos igualando ali o tamanho. Estamos arrogante. Eu já contei em algumas lives para vocês que eu batia muito de frente com meu pai, muito. Tem uma viagem que eu fiz com ele, gente, com ele, com meu pai e com a minha mãe. Aliás, com meu pai e com a minha mãe, né? A gente foi pro Chile e eu escolhi toda a viagem, eu fiz todo o roteiro. Chegou lá naquela viagem, eu brigava com meu pai todos os dias. Tudo eu discordava. Eu batia real de frente com o meu pai. Muito, 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 muito. O dia que eu comecei a tomar consciência sobre as minhas atitudes, que eu comecei, né, a aplicar a filosofia da constelação na minha vida, eu tinha pessoas da minha família que nem conviviam tanto assim comigo, né, que a gente vê só nos finais de semana, mas essas pessoas repararam o quanto eu tinha mudado com meu pai. Só para vocês terem noção do quanto era crítico a situação ali de se igualar, de estar do mesmo tamanho, de bater de frente. Brigava com ele na frente das pessoas, ele e eu. Então, às vezes a gente faz isso e a gente não percebe. Então, essa expressão já mostra o quanto a gente está arrogante dentro da nossa própria família. E automaticamente quem vai colher as consequências disso somos nós. Mas quando a gente também tem dó e pena dos nossos pais, a gente também está se colocando maior. Então, quando a gente fica ali nessa falta de resolução, de achar o nosso lugar dentro da nossa esfera familiar, automaticamente a gente vai colher essas consequências na nossa vida individual, principalmente no nosso campo dos relacionamentos amorosos ali. Então, se você já passou por uma traição, ou foi traída, ou foi amante, o primeiro passo é você olhar para a história da sua família. Olhe para a relação do seu pai, da sua mãe, olhe para a relação dos seus avós. O que existe de padrão familiar ali? Faz sentido para vocês? Gente, conversa comigo. Tô perguntando, ninguém responde, ó, vocês só estão entrando aqui. Faz sentido para vocês? Eu sei que é difícil compreender, que muitas vezes a gente acaba julgando esse tipo de triangulação e a gente fala que isso é safadeza, que isso a gente fica culpando, julgando quem traiu. Mas não é safadeza, é muito mais que isso, gente. É muito mais profundo que isso. Há uma dinâmica acontecendo por trás. Eu não tô defendendo a pessoa que traiu, eu não tô defendendo a amante também. Eu tô querendo trazer para vocês um aprofundamento de uma dinâmica que a gente não consegue compreender o porquê. Porque elas atuam em nós, elas regem a nossa vida. Essas dinâmicas. E a gente fica preso a esses nós. E quando a gente vai tomar consciência do que a gente fez, aí é que a gente consegue compreender. Mas a gente só toma consciência quando a gente olha para trás. Vamos olhar para o sistema. Vamos olhar para o que aconteceu antes. Vamos olhar para a nossa infância. Vamos olhar para o que existe de repetição no meu sistema familiar. Porque é isso que eu estou repetindo. Por boa consciência. Quem não sabe, quem é novo aqui... Boa consciência é a repetição sistêmica. Não é tão boa assim. Na constelação familiar, muitas coisas são ao contrário, tá? A boa consciência, na verdade, é ruim. E a má consciência, na verdade, é boa. Então, por isso que a gente tem que olhar para esses movimentos antes de adentrar a uma julga e a uma crítica. Então, as pessoas que traem ou são traídas e entram nessas triangulações, na verdade, elas estão indisponíveis a nível sistêmico. Não é consciente. A consciência fala, não, eu estou disponível, eu quero uma relação, eu quero buscar. Muitas pessoas, né, as pessoas mais indisponíveis, elas falam, eu não quero entrar numa relação porque eu vou ser traída. Eu não vou começar, todo homem é igual, todos traem. Sempre sou traída, ou algo do tipo, tenho medo de me relacionar porque eu tenho medo de uma traição. Tudo isso mostra o quanto essa pessoa está indisponível afetivamente. Então é sistêmico isso. A consciência, e tem gente que fala, eu quero me relacionar, quero procurar alguém legal, estou preparada para isso, mas lá no fundo existe um nó sistêmico que traz para ela à tona dinâmicas assim. Aí ela fala, de novo isso. Eu já passei por isso. E aí, conforme
ela passa por essas frustrações nesse campo afetivo, ela vai ficando cada vez mais travada para entrar de novo numa relação, ela já entra com medo, né? Então, o que a gente precisa aprender nesses movimentos repetitivos? A gente tem que olhar para a história da nossa família. Muitas vezes, gente, a gente só vai conseguir olhar profundamente isso numa constelação, para entender e compreender de onde está vindo esse nó, o que realmente aconteceu. Porque às vezes a gente toma consciência, putz, pode ser isso. Quando a gente toma consciência de algo, mas esse algo não se resolve, é porque ainda não está visível, ainda está invisível. Então, muita gente, eu também fiz uma constelação semana passada, em que a pessoa trouxe uma história e ela falou assim, nossa, mas essa constelação que a gente acabou de fazer, foi a mesma constelação que eu fiz há um ano atrás. Pois é, aquilo que a gente não integra, não compreende 100%, não toma real consciência, de verdade, se repete. Muitas constelações podem se repetir no mesmo movimento. Por quê? Porque ainda não está consciente 100%. Então, se não está consciente 100%, se o movimento se repete, sim, existe algo que você ainda não enxergou. E situações em que a pessoa só se envolve com alguém que está indisponível, fazendo sempre parte de uma triangulação. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você ser a pessoa que trai, a traída ou a amante. Os três estão na mesma dinâmica, todos indisponíveis sistemicamente. Todos com problemas que precisam olhar para o sistema de cada um. Eu tava lendo aqui, eu vou lendo esse livro do Bert, que eu sempre falo para vocês, de pouquinho em pouquinho, porque ele tem muita constelação, aí você tem que absorver, não é um livro que você fica lendo do dia para noite. Ó, eu parei numa constelação que é assim, ó, vivemos uma relação a três. E aí o Bert, né, foi perguntar a dinâmica de cada um, na verdade aqui, ó, numa relação a três, precisa abrir o campo de cada um para enxergar o que tem por trás. Eu vou trazer mais profundamente essa história sábado, na aula que eu vou abrir para quem é de fora da mentoria. Então, vou se aprofundar em algumas dinâmicas que tem nesse livro aqui. Então, o que acontece? Essas triangulações, né, elas revelam a nossa indisponibilidade afetiva. Nem sempre a nossa consciência fala que a gente está disponível. Ela pode até falar, mas por trás algo domina a gente que afeta a nossa área afetiva. Como mudar isso? Porque apenas estar consciente parece que não traz a clareza necessária. Constelação, acabei de falar. Às vezes a gente tem que abrir uma constelação. Somente descobrindo de onde vem é que a gente pode tomar consciência 100% do problema e sair dessas repetições. Eu trabalho com isso não só num campo de constelação, mas, por exemplo, profundamente quem faz o método Reconexão comigo. Porque às vezes vocês ficam aqui querendo constelar e o problema não acaba. Gente, constelação revela o problema, mas a gente precisa aplicar a postura sistêmica na vida. Não adianta entender o problema e não mudar o comportamento. Eu sempre falo isso para vocês. Não mudando o comportamento, não há como resolver o seu próprio problema. Não há. Então, para entender profundamente como mudar isso, constelação familiar. Abrir o campo com os bonecos ali, ou fazer uma constelação presencial, mas abrir e entender o que não está visível. A constelação faz isso. O que eu não estou conseguindo enxergar? Que ainda domina a minha vida. O que eu não tô... Gente, quantas vezes a gente vai caindo ficha. Muitas coisas se resolvem, a gente nem percebe, porque quando o sapato para de apertar, a gente nem percebe, enquanto ele aperta a gente tá ali com dor, mas parou de doer, a gente não percebe. Muitas coisas que eu falo aqui caem fichas para vocês, mas tem vezes que a gente precisa fazer um movimento mais profundo. Muito mais profundo. A gente tem que entrar na sua história, na sua dinâmica, abrir seu campo e ver como é que você está enxergando. Com quem você está identificada, qual é a lealdade sistêmica que existe. Como que está o seu posicionamento diante dos seus pais. O seu campo de constelação revela tudo isso. Então, quando a gente abre ali, que vocês posicionam os bonecos,
automaticamente vocês já revelam as dinâmicas ocultas. E aí a gente precisa fazer frases de efeito. As frases de efeito das constelações, que também a gente pode chamar de frase sistêmica, é que trazem a consciência para a nossa alma, para o nosso inconsciente, para que a gente consiga absorver e mudar, causar um efeito aqui dentro. A mudança é interna. Então, as frases de efeito causam um efeito aqui dentro, quando a gente se entrega para isso. Esse efeito é que muda, começa a mudar os nossos comportamentos e a nossa forma de enxergar a vida e as relações. É assim que a gente sai das repetições. Então, vamos lá. Por quê? Por que as amantes são instrumentos do nosso campo? A amante, estava falando lá no comecinho da live que entrou agora, que a amante ela está a serviço do nosso sistema familiar. Então, a amante é como se... Vamos pegar uma relação triangular. Tem uma amante, tem a pessoa que está traindo e a outra traída. Geralmente, uma dessas pessoas fala assim, olha, eu não posso me entregar, não estou disponível 100%. Então, metade dela está na relação, outra metade está no nó sistêmico, do sistema dela. A outra pessoa está falando assim, eu não posso ter somente uma mulher. Eu preciso repetir os padrões familiares, porque só assim eu vou pertencer. Então, ele arruma duas, assim como possivelmente o pai dele, o vô, bisavô fizeram. Movimentos repetitivos em lealdade sistêmica. Então, afinal de contas, essas três pessoas são iguais. Todas as três indisponíveis. Por isso que a gente tem que sair do julgamento. A gente não é melhor ou pior do que o outro. Muitas vezes o que acontece com nós é um espelhamento do nosso próprio sistema. O outro está sempre a serviço de mostrar para nós o que a gente precisa olhar, que está além do visível. Entrar nessa dinâmica de criticar a relação dos pais, a maneira como o pai age, pode gerar essa indisponibilidade afetiva. Buscar pessoas comprometidas para não correr o risco de ter uma relação integral. Buscar pessoas comprometidas, exatamente. Se a gente está numa dinâmica triangular com os nossos pais, a nível inconsciente buscaremos a mesma dinâmica na nossa vida individual. É uma transferência. É uma transferência, certo? Muitas vezes buscamos algo e não compreendemos o porquê. Sabe aquela coisa, às vezes, da gente fazer coisas na nossa vida que a gente fala, meu Deus, depois que a gente faz, a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Aí você vai e repete, você fala, mas meu Deus, por que eu fiz isso? Geralmente essas coisas são impulsivas, é um impulso do nosso inconsciente. E a gente não tem controle sobre, porque a gente não sabe o que é. A gente só tem controle de algo quando a gente toma consciência. Sem tomar consciência, não dá para mudar, porque a gente nem enxerga. Ok? Então, se existem movimentos acontecendo repetitivos na nossa vida, é porque a gente não sabe o que é, de onde vem, quem pertence, por que estamos fazendo isso. Por isso precisa tomar consciência. Constelação familiar, terapia sistêmica, para compreender e sair dessas dinâmicas. Então, isso só conseguimos identificar dentro de um atendimento, gente, individual. Porque eu preciso conversar. Porque a gente precisa conversar e entender como é que está tudo isso dentro da sua cabeça. Como é que você está enxergando? Às vezes, vocês aparecem para mim, olha, já estou conseguindo me sentir pequena, mas ainda me sinto culpada por isso. Ou seja, ainda estar numa dinâmica. Porque se tem sentimentos que você não sabe lidar, se tem situações que você ainda não conseguiu compreender, porque vocês sabem que vocês têm que tomar o pai de vocês, mas vocês não sabem como fazer isso. Por isso que é um processo muito individual de cada um, né? Tem que entender como é que você está olhando seu pai, como é que você está olhando sua mãe, como é que você está olhando a sua relação, como que você está se comportando. Somente conversando é que a gente consegue identificar, né? As perguntas poderosas que às vezes a gente faz para vocês, para que vocês pensem sobre. Então, são dinâmicas que começam, que operam dentro do nosso sistema familiar.
E aí vai operar na nossa vida também. Por isso que muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que estamos nessa situação. Por que que a gente sempre atrai um parceiro que trai a gente? Aí você começa a achar, aí você começa a criar uma crença de que todo homem trai. E automaticamente é isso que você vai atrair na sua vida, porque virou crença, virou verdade. Mas esse padrão de pessoas que você atrai, eles refletem a sua própria dinâmica. A amante, o traidor e a traída são iguais. Todos indisponíveis. Mas cada um a serviço da vida do outro. Para mostrar essa triangulação que começou dentro de casa. Ou uma triangulação não só com os pais, mas com os avós e assim sucessivamente. Há pouco tempo também fiz uma constelação de uma pessoa que trouxe uma dinâmica muito assim, de estar envolvida com duas pessoas. Existia uma triangulação, na verdade essa pessoa que se envolvia com duas. E o que estava acontecendo? Identificada com o problema dos avós. Nas duas partes, paternas e maternas, existia a mesma dinâmica. E por boa consciência ela repetia isso. Eu vou repetir porque assim eu honro os meus avós. E honrando os avós é que ela consegue se sentir pertencente a esse sistema. Integrante desse sistema. Entendeu? Qual livro do Bert você indica para começar os estudos sobre padrões sistêmicos? Tem muitos. Vou contar para vocês que o livro do Bert não é tão fácil ler. Às vezes a gente tem que ler 10 vezes a mesma coisa para compreender o que ele está querendo dizer, tá? Mas existem as ordens do amor. Desse tamanho o livro. Comece por esse. Para você compreender o que é realmente constelação. Esse é o primeiro livro que todas as pessoas que querem compreender profundamente constelação têm que começar. As ordens do amor. Certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o assunto? Que eu vou começar a encerrar a nossa live. Então, gente, saem da crítica, saem do julgamento. Pergunte a vocês, né? Se em algum momento vocês se colocaram do mesmo tamanho que o pai de vocês, que a mãe de vocês, criticaram, se não aceitaram esse movimento. Se alguma vez você viu a relação dos seus pais e não aceitou aqueles comportamentos, seja da sua mãe, seja do seu pai. Pergunte isso internamente. Só assim que a gente consegue mudar algo. Se você sente que ainda está consciente, mas não consegue sair, você precisa se aprofundar. Aí você precisa abrir uma constelação, você precisa vir para uma terapia sistêmica. Porque só assim a gente mergulha nas profundezas ali da sua dinâmica, do seu inconsciente. Então, gente, voltando a falar, sábado, dia 12, das 9 ao meio-dia, vou abrir a minha mentoria para pessoas de fora, para assistir. São 3 horas para a gente falar sobre relacionamentos afetivos, com constelação. Gente, o trabalho em grupo é riquíssimo, porque vocês percebem que quando vocês escutam outras pessoas, a dinâmica delas é a mesma da sua. E assim, caem muitas fichas. Eu começo a perceber que o trabalho em grupo, ele é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que nós todas se curamos juntas. É lindo de ver a cura de cada um quando a gente compartilha nossas histórias, as nossas dores, as nossas crenças, os medos, porque a gente começa a ver que a gente é igual a todo mundo, né? Que o problema não é só nosso. Então é muito lindo o trabalho em grupo dessas minhas alunas da mentoria, por isso que eu vou abrir sábado. Então, quem tiver interesse, o link está na minha bio, R$ 197,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 20,61, gente. 3 horas só de conteúdo riquíssimo sobre isso. Combinado? Eu vejo o casamento dos meus pais perfeito dentro das suas imperfeições. Exatamente, Elaine. A Elaine é aluna, né? A Elaine já está ali também passando pelo processo. Adoro seus conteúdos, uma das pessoas mais didáticas que já vi, explicar muito bem. Obrigada, Cíntia, gratidão. Eu estou adorando participar deste grupo. Elaine, gratidão de verdade, você é muito bem-vinda.
né? Tô amando também te acompanhar nesse seu processo. Gente, então é isso, certo? Deixei a caixinha de perguntas ali nos meus stories. Quem tiver perguntas, pode deixar lá ou embaixo da live. Lembrando que essa live vai ficar salva por 24 horas a partir de agora, certo? Então, boa semana para vocês. Tenham um bom dia e tudo de bom para todas vocês. Encontro vocês sábado e só me mandar mensagem no direct ou apertar o link da minha bio, lá que tem certinho. As informações também postarei mais tarde. Combinado? Beijinho!